Os que confiam no Senhor, pessoal, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Hoje eu quero fazer essa reflexão com vocês durante toda essa semana. Se você tem acompanhado os vídeos, você sabe que estamos falando com respeito à confiança para com Deus. Inclusive, daqui a pouco vamos estar também realizando aquele momento da oração, hein? Eu gostaria que a senhora, desde já, coloque o seu nome, o nome do seu familiar aqui abaixo e juntos vamos pedir a Deus. Agora, por que a necessidade da confiança em Deus? Vê se você vai me entender. Quando você confia numa pessoa, você está dando todo o respaldo de crédito a ela. É isso mesmo. E é assim que nós agimos com Deus. E Ele se agrada disso. Porque Ele vê que nós não dependemos apenas da nossa força, mas estamos buscando a força dEle, a dependência dEle. E Davi, ele fez muitos salmos mostrando essa confiança. Eu quero hoje ler com vocês, está aqui no meu computador, o livro de Salmos 125, que fala assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Olha só, pessoal, você sabe que é muito difícil algo permanecer para sempre. Mas o Monte Sião, ele era uma característica, uma representação de algo que não mudava, algo que era inabalável. E Davi, olhando para aquele monte, ele teve essa inspiração. Aqueles que confiam em Deus serão como o Monte Sião. Eles não vão decair, porque quem confia em Deus sempre vai ter o respaldo, a resposta desse Deus. Por isso a necessidade de eu buscar, de eu me voltar para esse Deus de todo o coração. Vê se você vai me entender. Digamos que você, um ser humano comum, você tem uma pessoa que depende de você. Por exemplo, você pai, mãe, você que tem pessoas em suas responsabilidades, você patrão, você todo mês você honra com os compromissos com os seus empregados. Ou então, você que é pai, que é mãe, você trabalha para que os seus filhos não tenham necessidade. Os seus filhos não ficam desconfiados. Será que a minha mãe ela vai comprar a comida? Será que o meu pai vai comprar a comida? A não ser se for um pai irresponsável, ou uma mãe irresponsável, ou um patrão irresponsável. Mas quando se trata de uma pessoa séria, você não duvida. Você sabe que quando chega o fim do mês, aquela pessoa vai te pagar. A mesma coisa é o pai e a mãe, ele sempre está lutando para dar o de melhor pelos seus filhos. Tem mãe que deixa de comer para poder dar aos seus filhos. Então, quando Davi fala sobre isso, ele está querendo dizer o seguinte: se você se apoia em Deus, Deus nunca vai te defraudar. Só que essa confiança, é o que eu estava falando outros vídeos atrás, é de você fazer o que Ele está lhe orientando. Porque não é só, eu confio em Deus e eu faço o que eu quero. Não, não é assim. Você começa a seguir o que Ele orienta, na certeza de que aquilo que Ele está te orientando vai valer a pena, vai trazer os resultados que você necessita, vai te abençoar. Por isso ele fala, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme e permanece para sempre. Para sempre. Então não tem como dar errado. Por que não tem como dar errado, pastor? Porque Deus não dá errado, pessoal. Deus não falha, Ele não vai falhar com você. Aí ele continua falando assim, ó: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Tá vendo? Essa confiança que eu estou depositando para com Deus faz com que Deus também venha ao meu encontro. Então, por mais difícil que você esteja passando algo agora, não se entregue a isso. Continua confiando.
continua buscando, continua perseverando nas suas orações, continua sendo fiel a Deus, porque Deus está com você. Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego até o momento que eles caíram lá na fornalha, mas o fogo não pôde destruí-los. Daniel caiu lá na cova dos leões, mas os leões não puderam devorá-lo. Por quê? Porque havia uma confiança. E se houve aquela confiança para com Deus, Deus não ia permitir que os servos deles viessem a ser envergonhados ou destruídos. E Ele não vai permitir que esse problema te destrua. Pelo contrário, você ainda vai glorificar o nome dele com grande testemunho. E aí termina falando assim, ó, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Olha que legal. Ele sempre responde para que o justo não faça iniquidade. Em outras palavras, se Deus não me responde eu confiando nele, então eu vou pensar o seguinte, então é melhor eu viver de qualquer forma. Então é melhor eu viver no pecado mesmo, fazer besteira mesmo, porque não vale de nada confiar em Deus, guardar a palavra de Deus, fazer o que agrada a Deus, e eu não vejo de Deus resultado. Está aqui, está escrito, está claro. Está claro, está claro, claro. Desde agora e para sempre, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Então quem anda na perversidade vai cair. Mas quem é justo, Deus não vai permitir que você caia. Aí ele termina falando assim, ó, faze o bem, Senhor, os bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Pessoal, vale a pena você se manter firme, mesmo diante de tantas situações. Seja como o Monte Sião, não se abale, permaneça firme até o fim, e você vai ver a vitória de Deus. Vamos orar agora? Feche os seus olhos aí. Espírito Santo, muito obrigado por mais um dia, por estarmos aqui diante da tua santa, sagrada e gloriosa presença. Como diz, meu Deus, a tua palavra, quem está em ti vai ficar firme para sempre, não vai se abalar diante das tempestades, diante das lutas, diante de várias situações contrárias, porque sabe que o Deus que ela tem crido é maior, é poderoso e tudo pode. Então eu te apresento, meu Pai, todos que participam dessa oração, te apresento também os nomes que sempre são colocados aqui para esse momento. Peço que o Senhor abençoe a vida desse homem, dessa senhora, repreenda todos os males físicos e espirituais e venha trazer, meu Deus, a tua bênção, para que assim o teu nome seja glorificado. Aqui, como disse meu Pai nesse salmo, para que os justos não comecem a fazer iniquidade. Aqueles que servem ao Senhor sempre vê do Senhor a tua manifestação. E não será agora que essa pessoa vai ser desamparada. Eu apresento todos a ti e te agradeço por esse momento. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê aí do outro lado, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Olha, que Deus te abençoe, te guarde, que a luz dele brilhe sobre a sua vida, tá? Um excelente descanso. Amanhã a gente volta falando mais dessa confiança que temos que ter para com Deus, tá? Um abraço e um bom descanso. Uma feliz noite. Tchau, tchau.